Deixo o meu bom dia, boa tarde, boa noite aí pra galera. Bora projetar aí mais um né? Mais um final de semana de data FIFA, mais que a gente vai estar junto com vocês aí, né? Tanto para os confrontos de seleção que a gente já vem acompanhando desde, né, das quinta-feira, quanto para jogos aí também de alguns campeonatos, né, que seguem rolando em meio a essa pausa. Então, bora projetar aí, né, o que temos de melhor para essa partida. Para essas partidas, né? É isso. Buenas, Mari. Um abraço pra ti, abraço pro Júnior Mito também que tá chegando conosco e abraço especialmente para quem nos acompanha num sábado, 22 de março de 2025, em plena data FIFA. Olha, eu já vou chegando e contando uma coisa que vai ser muito especial para quem já há muito tempo vinha pedindo, suplicando no nosso chat, Mari Júnior Bito. Quando é que vocês vão fazer Major League Soccer, a MLS? Quando? Oh, vocês podiam fazer. Bom, chegou o dia, galera. Sábado de data FIFA, amada por poucos, odiada por muitos, tem muitos jogos de seleções, nenhum envolvendo aqui a nossa América do Sul, depois dos jogos na quinta e na sexta-feira, preparação para uma nova rodada, mas temos eliminatórias europeias para a Copa, embora com nenhuma das seleções tops da Europa em campo neste sábado, tem eliminatórias africanas para a Copa e das principais seleções apenas Senegal em campo visitando o Sudão. Então, se tem um dia para Major League Soccer, o dia é justamente este sábado. O dia chegou esse 22 de março de 2025. A Major League Soccer tem concentrado seus jogos no sábado, na noite brasileira, muitos jogos às 8h30, 9h30, 10h30 da noite, até jogos 11h30, mas teremos também jogos que acontecem mais cedo. E nesses nós teremos lives aqui da Academia das Apostas Brasil, galera. Então, fica o convite para 13h30 da tarde deste sábado, Cincinnati e Atlanta United se enfrentando pela Major League Soccer. O Cincinnati é 15º no que seria uma classificação geral, mas é o 8º na Conferência do Leste. Nesse início, nessa arrancada, tem 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas, 6 pontos ganhos, enquanto o Atlanta faz a 23ª campanha geral, com 4 pontos ganhos até aqui, e no leste é o 4º pior, o 12º, uma vitória, um empate e 2 derrotas. Estaremos acompanhando essa partida. Cincinnati que vem de uma derrota para Charlotte por 2-0 fora de casa no último sábado. Antes disso, ainda caiu para o Tigres na Conca Champions, perdendo por 3-1 no México na terça retrasada. Então vem de 2 partidas com derrotas, a última vitória do Cincinnati, justamente o último jogo em casa, fazendo 2-0 em cima do Toronto. O Atlanta United não ganhou nos últimos 3 jogos, perdeu para o Inter Miami por 2-1 no domingo passado, jogando em casa. Antes disso, ficou no 0-0 com o New York Red Bulls. E fora de casa, perdeu para o Charlotte por 2-0 no último dia 1º de março. E a única vitória do Atlanta, portanto, foi na rodada de estreia, quando ganhou do Montreal pelo placar de 3-2. Se a gente olhar para o retrospecto entre essas equipes, tem um jogo recente pela pré-temporada, né, Precision, da MLS, que foi um empate em 2-2, mas no último jogo oficial pela Major League Soccer, em maio do ano passado, Cincinnati ganhou do Atlanta em casa por 1-0, e mais do que isso, considerando só as partidas pela Major League Soccer, a última vitória do Atlanta contra o Cincinnati foi em novembro de 2021, uma vitória por 2-1 fora de casa. De lá para cá, 6 jogos pela
Major League Soccer, com 3 vitórias do Cincinnati e 3 empates. Tem um tabu aqui em jogo, portanto, para conferirmos juntos aqui na Academia das Apostas Brasil essa partida que é a primeira do super sábado de Major League Soccer. O que a gente pode falar um pouco a respeito dessas equipes nesse primeiro momento, né, da competição, em que ainda não dá para dizer que temos padrões completamente definidos e tal, mas o que a gente pode colocar que chama atenção até o momento sobre esses dois times. Se a gente olhar para o comportamento até aqui dessas duas equipes na comparação com outras das equipes, a gente vai ver algumas situações mais curiosas envolvendo o Cincinnati e a equipe do Atlanta, em algumas estatísticas, em algumas observações aí que podem ser feitas através do nosso site academiadasapostasbrasil.com. Por exemplo, para citar algumas delas, tá? O Cincinnati tem 2 jogos que ele não tomou gol e ele só fica atrás do St. Louis City, que foi o único time até aqui, né? St. Louis City que não tomou gol, portanto tem 4 clean sheets em 4 rodadas, e isso já desponta como uma estatística interessante, como algo que chama atenção. O Atlanta, por sua vez, só ficou um jogo sem sofrer gol. Das figuras mais famosas aí, a gente pode destacar que a equipe do Cincinnati conta aí com o Evander, já como um cara que vem chamando atenção nessa equipe. O Evander, aquele mesmo que vocês estão pensando agora, galera. Ex-jogador do Vasco, foi jogar lá no Midtjylland, na Dinamarca. O Evander tem feito boas atuações. Ele tem aí 2 gols e 1 assistência nas últimas 5 atuações. O último gol dele foi na eliminação para o Tigres do México na Conca Champions. E o Atlanta tem como um dos seus principais jogadores, se não o principal, o paraguaio Miguel Almiron, mas aí vale esse destaque. O Almiron foi convocado, tá fora dessa partida. Ele jogou a última contra o Inter Miami, estará a serviço da seleção paraguaia, então quero fazer essa lembrança para vocês. De resto, tudo lá no nosso site, academiadasapostasbrasil.com, inclusive a prévia, a aposta recomendada para Cincinnati e Atlanta United, que foi o Cincinnati para vencer com odd 1,80. O jogo seguinte, das 5:30 da tarde, horário de Brasília, também chama bastante atenção. Minnesota United e Los Angeles Galaxy, LA Galaxy. Lembrando que o Minnesota é 12º no geral, com 7 pontos ganhos. E na classificação do Oeste é 5º colocado, 5 pontos atrás do Vancouver, que é o time de melhor campanha na conferência de maneira geral. O Los Angeles Galaxy, apesar de toda a fama que já teve em outros tempos, começa muito mal. 1 pontinho, 1 empate, 3 derrotas. O LA Galaxy faz a pior campanha entre os 30 times da Major League Soccer e, portanto, a pior campanha entre os 15 times da Conferência Oeste. O Minnesota está invicto a 3 partidas, vem de um empate fora com o Kansas City, 3-3. Antes ganhou fora do San José por 1-0 e em casa do Montreal por 1-0. A única derrota do Minnesota foi para quem? Para o Los Angeles FC. O rival do Galaxy perdeu em Los Angeles na primeira rodada por 1-0. O Galaxy vem de um empate como o Portland por 1-1 fora de casa no último domingo. E antes disso, teve uma goleada em casa contra o Herediano da Costa Rica por 4-1 para virar no placar agregado, fechar em 4-2 e avançar na Conca Champions. Então, o início do Galaxy foi ruim, mas os últimos resultados parecem mais interessantes. Na pré-temporada, em fevereiro, o Galaxy ganhou do Minnesota por 2-1 e na Major League Soccer do ano passado tivemos, em novembro, um 6-2 do Galaxy e em julho, um 2-1 do Galaxy. Então, nos últimos 3 enfrentamentos, 3 vitórias do Galaxy, 2 desses jogos pela Major League Soccer. A última vez que o Minnesota pelo menos pontuou contra o Galaxy, maio de 24,
um empate em casa, 2-2, justamente o último jogo na casa do Minnesota, que ganhou do Galaxy pela última vez em outubro de 23, quando ganhou por 5-2. Dito isso, galera, fica o destaque também para esse jogo das 5:30 da tarde, horário de Brasília. Estaremos acompanhando com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil essa partida entre o Minnesota United e o Los Angeles Galaxy. Fica o convite. Vale destacar que até o momento o Galaxy marcou só 2 gols, por isso que tem um pontinho. Tem o segundo pior ataque do campeonato para pegar essa equipe do Minnesota. Falando só rapidamente sobre jogadores mais conhecidos dessas equipes, para trazer quem não está muito acostumado com o futebol dos Estados Unidos um pouco para esse mundo. Na equipe do Minnesota United vem se destacando o Kelvin Yeboah. Kelvin Yeboah, um jogador italiano que talvez alguns lembrem aí dele atuando no futebol europeu mesmo. O Yeboah tem 2 gols nos últimos 3 jogos na equipe do Minnesota United. E no Galaxy, por sua vez, um cara que vem chamando muito a atenção é o Marco Reus, o veterano alemão de 35 anos, aquele, né, que passou a vida toda praticamente no Borussia Dortmund, e o Reus vem tendo boas atuações aí, especialmente a última contra o St. Louis, foi muito elogiado pelo lado do Galaxy. Dito isso, tá lá a prévia para esse jogo entre Minnesota e Los Angeles Galaxy. Em Academia das Apostas Brasil.com, a recomendação foi o ambos marcam. Mas nem só de futebol dos Estados Unidos vamos falar aqui, porque eu sei que temos muitos jogos importantes fora do país também e dentro do país. Vou começar por fora do país, Mari, porque aí é jogo da competição que tu acompanha tanto, La Liga 2, que é o jogo do Elche contra o Eldense, o primeiro dos 4 jogos da La Liga 2 neste sábado, 32ª rodada. O Elche é o 4º colocado com 54 pontos, tá? A 2 dos 2 primeiros colocados, Levante e Racing Santander. Lembrando que os 2 primeiros sobem direto e do 3º ao 6º tem o playoff do acesso. E o Eldense é o 4º pior, 35 pontos, e como 4º pior seria rebaixado. São 22 times, o 19º, 20º, 21º, 22º são rebaixados na La Liga 2 para a primeira federação na 3ª divisão. Então, Mari, duelo de completos opostos, o 4º melhor recebe o 4º pior. O Elche vem de um empate com o Real Oviedo 1-1. Ganhou o último jogo em casa, 3-1 contra o Castellón. Aliás, ganhou as últimas 4 partidas em casa pela La Liga 2, o time do Elche. E recebe esse Eldense, que vem de um 2-2 em casa com o Mirandês, mas ganhou o último jogo fora, 4-2 contra o Zaragoza, e ainda antes ganhou do Albacete por 1-0. A equipe do Eldense vem tendo bom desempenho até fora de casa. O Elche é o 2º melhor mandante do campeonato. O Eldense, apesar de ser o 19º colocado, ele é só o 15º melhor visitante, então se fosse pelos pontos fora de casa não cairia, Mari. Agora, a única coisa que pode incomodar aqui é o 0-0 que tivemos no confronto válido pelo primeiro turno em dezembro. Aliás, desde que temos essas equipes se enfrentando em La Liga 2, são 3 confrontos e nenhuma vitória do Elche. Uma vitória do Eldense na casa do Elche por 2-1 em maio do ano passado, e 2 empates, 1-1 e 0-0 na casa do Eldense. Dito isso, Mari, duelo de opostos, que tu viu aí de mais importante, mais interessante para esse jogo? Lembrando que o Elche tem o maior número de gols marcados dentro de casa no campeonato para receber essa equipe do Eldense que luta contra o rebaixamento, Mari. Bom, aqui eu vou trabalhar com um handicap a favor aí do Elche, tá? É um time que eu gosto dentro de casa. Já até viveu um momento melhor aí dentro da competição, mas como mandante, né, o Elche costuma entregar aí, é um time que tem... É o 2º melhor mandante, né,
Da La Liga 2, o outro é o Mirandês, né? O primeiro é o Mirandês, que é até um time que eu olhei ali. Pega uma equipe de cima da tabela, né? Pega o Racing Santander aí que tá na briga pela liderança. Mas o Mirandês também tá bem ali, tá? É um jogo bem interessante aí, talvez até o mais interessante lá na La Liga 2 para pensar em live, esse Mirandés e Racing Santander aí, tá? Mas aqui pro pré-live, prefiro aí trabalhar com uma equipe que tem, né, um aproveitamento interessante dentro de casa contra um que tem um desempenho relativamente ruim aí fora, né? Apesar de vir marcando gols aí, o Eldense não tem tido um bom aproveitamento. Quem preferir trabalhar aí com ambos marcam, tá? É uma opção ousada, mas até cogitei fazer de sugestão aí, né, na prévia da academia esse ambos marcam. Optei por uma linha um pouco mais segura e... segura é uma palavra difícil de usar, né? Mas um pouco mais conservadora num over 2. Mas o histórico de confrontos diretos aí favorece, né? Esse ambos marcam e até favorece o Elche também. Mas eu vou de handicap... Perdão, favorece o Eldense, né? Mas eu vou de handicap menos 0,75 aqui pro Elche, é 1,83, tá? Acho que dentro de um melhor momento aí na competição, tem tudo para somar mais uma vitória dentro de casa, defender aí a sua posição na tabela, apesar aí do Eldense conseguir alguns bons resultados, né? Não tem sido aí com a galera lá de cima. Fica a recomendação. E qualquer outro jogo aí da La Liga 2, confiram as prévias, as estatísticas no nosso site academiadasapostasbrasil.com. Agora, no Brasil, nós não temos lá muitas opções, mas é aquela coisa, eu prefiro, Júnior Bito, qualidade do que quantidade. Não sei tu. E nós temos, nesse sábado, em meio à data FIFA no Brasil, nós temos pelo menos duas finais estaduais que chamam mais atenção, né? Eu já estava pensando numa terceira aqui, que é a do meu Sergipe, mas beleza, Confiança, Itabaiana, é Série C do Campeonato Brasileiro, que eu sei que o Mito gosta da Série C. Mas nós teremos, assim, ó, nesse sábado no Brasil, semifinais do Acreano, tem terceira rodada do Amapaense, no Capixabão tem semifinal, jogo de volta, no Catarinense tem final, aqui ó, mais uma final que vale destacar, Avaí e Chapecoense, jogo de volta, depois do empate no 2-2, no Maranhense, sequência do campeonato que chegou a paralisar, o Primavera e o Cuiabá fazem o primeiro jogo da final do Mato Grossense, Gelson Conte, meu ídolo, levando o Primavera para a Série D, para a Copa do Brasil, a melhor campanha da história do time no Mato Grossense. No Paranaense, o primeiro jogo da final depois das zebras aí do meio da semana, o Maringá tirou o Atlético com 3-0 na Arena da Baixada em Curitiba, o Operário tirou o Londrina na casa do Londrina também, do Estádio do Café. O primeiro jogo da final já é nesse sábado. Nós temos também Piauiense com final entre Fluminense e Piauí. Vamos ver se pelo menos um Fluminense ganha o estadual. Tem América e ABC, o ABC o maior campeão estadual do Brasil. Baita clássico também para se conferir no Campeonato Potiguar. No Rondoniense nós temos, Mito, ainda a 12ª rodada rolando. No Roraimense, a 13ª rodada acontecendo. No Sul Mato Grossense tem semifinal de volta para Pantanal e Operário. No Tocantinense tem jogo de volta das semifinais para Tocantinópolis e União, mas eu dei toda essa volta para chegar onde eu sei que tu te interessa mais. Tem o Cearense como clássico rei, Ceará e Fortaleza. Lembrando que, ainda envolvendo time de Série A do Brasileiro, tem o Pernambucano com o Sport pegando o Retrô, que foi campeão da Série D e vai jogar a Série C do Brasileiro. Mas falemos aqui do Cearense, que eu sei que te interessa, Mito, porque
Ao contrário do pernambucano, que é jogo de ida, de primeira mão, cearense é o jogo do título, o jogo derradeiro, 4h30 da tarde. A bola vai rolar para a final do campeonato cearense. Ceará e Fortaleza se enfrentando no Castelão. Mando do Ceará agora. No sábado passado, no mesmo Castelão, o Fernando Sobral, de pênalti, fez o único gol da partida do Clássico Rei. E o Ceará largou na frente do Fortaleza com a vitória de 1-0, agora joga pelo empate. E aqui, Mito, eu tenho destacado muito nos clássicos que a gente tem conferido aqui, no Clássico Rei, que a gente acompanhou, inclusive, o Clássico Rei lá de fevereiro, pela primeira fase do Cearense, quando o Ceará ganhou por 2-1, gols do Lucas Mugni e do Pedro Henrique, o Lucero descontou para o Fortaleza. Aqui, Mito, nós temos um dos maiores tabus dos clássicos brasileiros em atividade. Qual é? O Fortaleza não ganha do Ceará desde abril de 2023, quando ganhou por 2-1. De lá para cá, Júnior Mito, nós tivemos 7 partidas, e nessas 7 partidas que foram disputadas, nós tivemos 3 vitórias do Ceará, inclusive dos últimos 2 jogos realizados nesse ano, e 4 empates, sendo que em um desses empates, inclusive, o Ceará se sagrou campeão cearense ano passado nos pênaltis. Para quem não lembra, a final do Clássico Rei ano passado foi 0-0 na ida, 1-1 na volta com o mando do Ceará, e o Ceará campeão nos pênaltis, pois a história se repete desse ano em termos de confronto. Os 2 principais times do estado, o Ceará tentando bicampeonato, última vez que o Ceará foi bicampeão, 2017 e 2018, o Fortaleza que ganhou 5 dos últimos 6 títulos do cearense, só não ganhou o último, tentando voltar a ser campeão. É algo muito importante para a história também na disputa, para ver quem é o maior campeão, Mito, porque nós temos um negócio incrível no Ceará. 46 títulos para o Fortaleza, 46 para o Ceará. Então é para desempatar esse jogo desse sábado. É para definir quem vai se colocar como o maior campeão do estado do Ceará. De quem será a hegemonia. No jogo passado, como falei, o gol foi do Fernando Sobral, teve polêmica, teve expulsão do Paul Fernandes no time do Fortaleza. O Fortaleza jogou com João Ricardo, Tinga, Davi Luiz, Gaston Ávila, Diogo Barbosa, Matheus Osseto, que deu lugar para o Paul Fernandes e o Paul acabou expulso. Lucas Sacha deu lugar para o Pochettino, Emanuel Martínez, Marinho deu lugar para o Pikachu, Lucero deu lugar para o José Wellison e o Breno Lopes, que foi substituído pelo Moisés. Bom, Fortaleza ainda jogou na noite da quarta-feira e a gente acompanhou aqui na academia. Perdeu para o Souza na Paraíba pelo placar de 2-1, como um time alternativo. É verdade, colocado em campo justamente porque o Juan Pablo Vojvoda valoriza demais essa final, Mito. O Ceará jogou também durante a semana, na noite da quarta-feira, e ganhou da Juazeirense pelo placar de 2-0, com 2 gols marcados pelo paraguaio Galeno. Mas olha, a escalação do Ceará na final teve Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marlon, William Machado e Matheus Bahia. Aí entrou Nicolas no lugar dele, Diego, Fernando Sobral, Lucas Mugni, que deu lugar para o Lourenço, Ailon, que deu lugar para o Galeano, Pedro Raul, que deu lugar para o Guilherme, Fernandinho, que deu lugar para o Rômulo. E o time do Ceará usou um time completamente reserva. Nenhum dos titulares no primeiro jogo da final jogou contra a Juazeirense. Ainda assim, o Ceará foi lá e ganhou, enquanto o Fortaleza acabou derrotado pelo Souza da Paraíba na disputa da Copa do Nordeste no meio da semana. Lembrando, a Copa do Nordeste está aí na sua fase de grupos. O time do Ceará é terceiro do grupo B com 10 pontos, o Fortaleza é terceiro do grupo A com 9 pontos. São campanhas parecidas, mas o que pesa aqui é esse tabu, Mito. Quase 2 anos que o Fortaleza não ganha do Ceará e isso precisa acontecer. Pelo menos com uma vitória por 1 gol de diferença para forçar pênaltis ou por 2 gols de vantagem para que o Fortaleza volte a ser campeão. Ceará tá pelo empate, Mito.
para ser bicampeão e se consolidar como o maior campeão do estado. O que tu arrumou para essa partida tão importante, Mito? Me conta, buenas! Opa, buenas da galera. Então, final de semana aí, né, decisivo para alguns campeonatos estaduais. Aqui até quando eu havia preparado, né, a sugestão, eu tinha uma linha que acabou dando uma mexida, talvez o final desse jogo do Fortaleza que a gente estava acompanhando antes de gravar o programa aqui tenha influenciado, mas essas linhas aqui vão dar uma oscilada até sábado, né, o dia do jogo, vai voltar aqui a ter o handicap positivo pro Ceará, que é a minha indicação, tá? Mais 0,25 do Ceará. Eu vou continuar acreditando nesse tabu. Eu acho que vai ser um título aqui muito merecido sendo conquistado pelo Ceará. O Ceará venceu todos os jogos do campeonato, venceu todos os jogos do Cearense, inclusive ele venceu o Fortaleza 2 vezes. Ele já venceu no jogo de ida da final, venceu lá na fase classificatória e só perdeu uma partida no ano na Copa do Nordeste lá, um jogo contra o Náutico, fora, onde ainda não tava início de temporada. De resto, o Ceará, como disse, venceu todos os jogos da competição. ah, Tem aquele problema, claro, da equipe às vezes querer defender o resultado, né? Que ele garante o título ali, um empate, acabar dando a bola para o adversário e se complicar um pouquinho. Mas eu acredito na invencibilidade do Vozão aí por tudo que fez, uma equipe que realmente, ao meu ver, aqui merece levar esse título e o empate pode ser o suficiente, né? Talvez até dentro dos riscos que o Fortaleza tem que correr, o Ceará se aproveite e vença mais uma vez um clássico aí, vencendo 3 clássicos no início do ano, mas se empatar a gente já garante aí meio green, né, nessa indicação aí do mais 0,25, então acredito aí num título invicto do Ceará, não perdendo aí a final, no mínimo empatando, então fica como sugestão aí esse handicap positivo. Boa, galera. Fica essa recomendação então do Júnior Mito. Esse jogo vai acontecer no mesmo horário de Retrô e Esporte. A academia vai estar ao vivo para Major League Soccer e claro que vai estar atualizando vocês também sobre essas partidas, mas eu quero salientar a diferença. Retrô e Esporte ainda é jogo de ida da final do Pernambucano. Tá certo, galera? Fica o convite então para esse sábado, Major League Soccer, para quem tanto pedia, para quem tanto queria, agora tem que marcar presença, mas tem La Liga 2 que a Mari recomendou, deu sugestão, né, para um dos jogos, para o primeiro jogo do dia, tem final de estadual para tudo que é lado do Brasil, e a gente vai estar aqui com vocês e o nosso site também com todas as outras estatísticas, prévias, recomendações para os jogos das seleções para quem preferir, de fato, na data FIFA, trabalhar com as seleções. Tá certo? Bom sábado a todos e até as nossas lives aqui na academia.